Vamos abrir lá em Atos capítulo 9, versículo 32 até o 43. Atos 9, 32 até o 43. E a gente vai continuar a avançar em Atos. E agora a gente vai ter o início da participação final de Pedro em Atos, que vai culminar no capítulo 10, e aqui a gente vai observar que o Evangelho começa a se abrir para locais mais distantes a Jerusalém, inclusive com pessoas em que a lei considerava até impuros, né? A gente vai verificar isso hoje. Ali em Atos 9, 32 em diante diz o seguinte: E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzindo se diz Dorcas. Estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, e levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Isso foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. A gente tem aqui esse trecho, é um trecho mais curto, então hoje possivelmente eu vou conseguir encerrar antes do horário, né, dar um pouquinho mais de tempo para vocês. Porém, a gente observa aqui algumas coisas importantes. Primeiro, a igreja estava sendo perseguida e o líder dessa perseguição, o cabeça era Paulo, era Saulo. Paulo se converte. O que ocorre no versículo 31? Paulo vai embora, vai lá para Tarso, e ocorre paz nas igrejas, elas se multiplicaram. É uma coisa interessante, embora a perseguição seja usada pelo Senhor muitas vezes, para fazer com que o povo de Deus fique mais fiel, ou faça uma peneira entre realmente quem é cristão, também a perseguição muitas vezes atrapalha a multiplicação das igrejas. A guerra, a perseguição, atrapalha, né? Por exemplo, a Turquia era um país cristão, hoje é um país muçulmano, né? Toda aquela parte do Líbano era cristão, hoje, embora existam cristãos, já tem menos do que tinha, então a perseguição também atrapalha muitas vezes. E a gente observa aqui, quando essa perseguição local cessa, o que Pedro pode então fazer? Pode se dedicar a fortalecimento das igrejas em outras partes. Ele pode fazer aquilo que, por exemplo, Menon Simon fazia, que era visitar as igrejas nas regiões para verificar como elas estão andando. E é isso que Pedro está fazendo no versículo 32. Ele vai por toda parte para verificar como os santos têm andado, como os santos têm vivido. E ele chega na cidade de Lida, que é uma cidade que tem muitos gentios. Então a gente vê que Deus começa a abrir, mesmo que de maneira inconsciente para Pedro, a porta aos gentios, que vai combinar com Cornélio. E a gente observa aqui que ele acha ali um certo homem chamado Enéas. E como esse Enéas não é chamado de discípulo ou de irmão, é muito provável que ele não seja um cristão. Ele achou ali, estava andando, e tinha um tal de Enéas, possivelmente famoso na cidade. Quando a gente fala famoso na cidade, lembra? São vilarejos que não são tão grandes. Então, um aleijado na cidade, um paralítico, né? Na verdade, a expressão ali é que ele ficava só na cama, não conseguia se movimentar, era uma pessoa muito conhecida. Antigamente, quando as cidades eram menores, uma pessoa tinha uma deficiência, algum problema, você conhecia essa pessoa, né, pelo problema que ela tinha. Então, uma cidade pequena, e havia um homem ali que era 8 anos na cama. A Bíblia não informa
o que fez ele ficar na cama. Mas olha que coisa interessante. Como é que funciona hoje os cultos de cura? Você marca um dia, vem um monte de crente, e então essas pessoas são curadas de dor de cabeça. É basicamente o que ocorre hoje. Né? São curadas de dor de cabeça, de caroço. Né? Aqui, ele não está marcando o dia, ele não está manipulando o ambiente, ele não está... você vem aqui, pessoas que ninguém conhece, ele pegou uma pessoa conhecida, que de fato era sabido que era uma pessoa que era paralítica, e olha que interessante, o texto diz, por acaso, que o Enéas estava orando para ser curado? O texto diz que o Enéas estava esperando ser curado? O que acontece aqui? Pedro olha para o Enéas e faz uma afirmação: Cristo te dá saúde, levanta-te, faz a tua cama. E o que ocorre? Ele se levantou assim, cambaleando, quase arrastando, como a gente vê na TV. Logo se levantou. E esse milagre foi um milagre público para não crentes. E viram todos os que habitavam em Lida e Sarona. Como é que eles viram? Eles foram lá ver. O Enéas foi curado, como assim? E o que aconteceu com essas pessoas que foram lá ver? Se converteram. Aqui a gente tem uns pontos importantes aqui, que eu sempre falo, a questão da autoridade apostólica. Né? Pedro aqui não contou, embora muitas vezes se conte, mas aqui Pedro não contou com a fé do paralítico. E tu não foi curado porque não teve fé. Às vezes ocorre, Jesus foi em Nazaré e ele se autolimita, ele não cura porque as pessoas não tinham fé. Só que boa parte das desculpas que ocorre hoje com pessoas que têm ministérios de cura, essas coisas, as pessoas vêm no culto, a pessoa é curada de caroço, essas coisas, mas quem não foi curado que não tem fé. Aqui a pessoa não era nem crente, e Pedro toma a iniciativa. É como se o pastor estivesse andando na rua, ou visse alguém ali, uma pessoa com um problema, fala: Jesus Cristo vai te curar agora. E essa pessoa é curada, uma curada imediatamente. Agora, vamos entender uma coisa, algo que eu chamo de sinal dos apóstolos. E a gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui, o verso 38, ó. E como o verso 37 fala que a Tabita morreu, e o verso 38 fala: e como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens. Isso aqui é importante. Havia crente naquelas cidades. A menina morreu, aquela moça morreu. Por que os discípulos não foram lá e falaram: agora você vai ressuscitar? O que os discípulos vão fazer? Vão chamar Pedro, mas não é todo crente que tem esse poder? Não é todo crente que é capaz? Podem ir com a professora ali. Hoje nós oramos, hoje é dia, parabéns, é dia das professoras de EBD. Pode ir lá, Lucas. Então, os discípulos, eles estavam ali, e o que eles fazem? Eles vão chamar Pedro. Isso é importante. Pedro vai ali nessa cidade, havia crentes nessa cidade, Enéas aqui não é curado por nenhum crente, e ele que vai curar. Por quê? É o que eu chamo de sinais dos apóstolos. Vamos abrir em Atos capítulo 2, versículo 43. Atos 2, 43. Eu não estou dizendo que Deus não cura por outras pessoas, Deus pode curar por outras pessoas, só que existe uma coisa que é a autoridade apostólica. Atos 2,43, aqui a igreja está cheia do Espírito Santo, a igreja está plena do Senhor, vivendo em plena comunhão. E o que fala o verso 43 do capítulo 2 de Atos? E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas se faziam por quem? Pelos apóstolos. Pelos apóstolos. Quer saber se alguém é apóstolo? Se ele faz o que Pedro falou: olha um paralítico, Jesus Cristo dá cura, se levanta, vamos. Se ele faz isso, sem manipulação de ambiente, de maneira frequente e corriqueira. Agora, a gente conhece algum apóstolo que faça isso? Não alguma vez que a pessoa orou e a pessoa foi curada. Isso ocorre com um cristão comum. A questão é, ele faz de maneira frequente. Ali em Atos 5,12, vou ler o 5,11 e o 12. Aqui Ananias e Safira morrem, né? Morrem. E aliás, o pessoal fala só um parênteses: o Deus do Antigo Testamento é muito bravo, né? Do Novo é mais bonzinho. Isso é marcionismo, uma antiga heresia do século II. O Deus do Novo Testamento matou Ananias e Safira aqui. Olha lá, ó. Então, é falta de leitura do texto bíblico.
Ali no versículo 11 diz o seguinte: e houve um grande temor em toda a igreja, em todos que ouviram estas coisas. Então a igreja ali tinha o quê? Temor. Mas ao verso 12: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos de quem? Dos apóstolos. Tem um padrão no livro de Atos, que geralmente, na verdade, acho que não tem exceção no livro de Atos. Ressurreição é para crente, crente ressuscita, livro de Atos, e cura é para incrédulo. É uma coisa interessante, não que Deus não cure crente, mas no livro de Atos você não tem um caso claro de um crente sendo curado. Você tem casos claros de ímpios sendo curados e pessoas se convertendo e crentes sendo ressuscitados. Até porque ressuscitar o ímpio não vale, né? Porque o cara morreu, vai vou segunda chance, aí ele se converte, é óbvio, né? Então a gente observa aqui que os sinais eram feitos pelas mãos de quem? Dos apóstolos. Mas não tinha um monte de crente ali? Note que esse discurso que a gente escuta, a tua igreja tem sinal, tem poder. Se você pegar e passar a peneira de acordo com o livro de Atos, qual comunidade local de fé, qual igreja local tem esses sinais? A gente está cheio de igreja que se chama de carismática, e tudo bem, nenhum problema. Que tem os carismas, ok, e eles creem, a crença carismática, é uma crença restauracionista, isto é, que os carismas da igreja apostólica foram restaurados com a Rua Azusa. Então é mais do que continuismo, porque eles não continuaram. Eles foram restaurados. A crença original dos pentecostais é que eles foram restaurados. Ok, vamos supor que foram restaurados. Se houvesse dinossauros, eu precisaria te convencer que existem dinossauros? Não. Você veria dinossauros. Então, se eu tento te convencer que Deus ainda está fazendo esses sinais, mas só o fato de eu tentar te convencer é uma demonstração que ele não está fazendo na frequência que fazia. Por quê? Porque se ele estivesse fazendo, eu não precisaria lhe convencer. É muito simples. Se eu tenho um dom de cura, eu não preciso lhe convencer que eu tenho um dom de cura. O que eu devo fazer? Exercer o dom de cura. Falar, curei um monte de gente. Mas não curava toda hora, todo mundo. Tudo bem, mas curava muitas vezes, muita gente. E a gente continua aqui essa questão dos sinais apóstolos. E eu sempre friso no livro de Atos. O livro de Atos é o melhor antídoto para esse carismatismo exagerado que existe na igreja de hoje. É uma explosão de milagres, os crentes primitivos faziam milagre torta direita. Não é verdade. Não é verdade. Quem fazia muitos sinais e milagres eram os apóstolos e pessoas comissionadas pelos apóstolos. Ali em Hebreus capítulo 2, versículo 4. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não estou dizendo que Deus não faça sinais, Deus não cure, Deus faz o que quer, a hora que quer, quando quiser, da maneira que quiser. Né? Deus faz o que quiser. Deus cura quando quiser. Aí vão falar, não, então você está se baseando em olhar e não na fé. Olha, quando a Bíblia fala que sinais seguiriam, os sinais é para ser visto ou só para ser querido? O sinal é para quê? Para ser visto. Tem uma sinaleira, é para ela ficar à vista, para que você veja o sinal. Então, quando a gente fala de sinais, eles têm que ser vistos. Se eles não são vistos, é porque não está acontecendo sinais. É uma questão simples de entender. Né? Ali em Hebreus 2, capítulo 4, deixa eu abrir aqui, diz o seguinte, né? Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Aqui você observa que ele está falando de quem? No versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, o Senhor falou do Evangelho e depois os que ouviram confirmaram a mensagem. De que maneira? Com sinais e milagres. Ele fala aqui, o autor de Hebreus, como se não fosse da primeira geração. Ele fala, Deus confirmou com a primeira geração de crentes por meio de sinais e milagres. E ali em Marcos 16, que o pessoal gosta de usar, Marcos 16, versículo 17 em diante. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios,
falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, quem? Eles quem? Os apóstolos, está falando para eles quem? E eles, as pessoas que ouviram isso do Senhor, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, de que maneira? Confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Tem duas formas de interpretar o texto, só antes um adendo aqui. Hoje é comumente entendido, e eu não concordo com isso, que esse texto não é original. Do versículo 9 ao 20 dizem que é um acréscimo posterior à igreja, porém, tem 622 manuscritos que contém Marcos 16, dos 622 manuscritos, 618 tem a passagem. Então, para mim, está tranquilo. Lecionários antigos, tem mais de 2.000 lecionários antigos que tem a passagem. O que é o lecionário? É o livro de liturgia da igreja. Então, tem mais de 2.000 que tem a passagem. Né? O Diatessaron, que é uma tradução do ano 175, que eu tenho, tem a passagem. Né? Irineu de Leão, no Contra Heresias, livro do ano 200, tem a passagem. Então, para mim, não vou deixar que um acadêmico moderno fale que ela não é passagem original, se os crentes primitivos a tinham como original, e eles sabem mais do que a gente. Ok? Então, é original. Agora, tem duas formas de interpretar essa passagem. Primeiro, a forma popular hoje. Essa é uma promessa para todos os crentes. Ok. Aqui fala o seguinte: esses sinais seguirão os que creem. Não diz aqueles que creem muito, aqueles que sobem no monte para jejuar, aqueles que creem em Jesus. Aí eu pergunto, qual crente, inclusive carismáticos, que tem esses sinais? Alguém conhece? Algum crente que tem esses sinais? Não conhece. Então só tem duas possibilidades. Ou Jesus mentiu, e esses sinais não seguiriam os que creem, ou os que creem aqui é uma referência ao versículo 20, aqueles de primeira geração, a qual os sinais foram confirmados. Se você, não, isso aqui é para mim, tudo bem, apresenta-me sinais. Aí você não tem que ter por vista, mas é sinal, é para mim ver. Sinal é para mim ver. Sinal não pode ser invisível. Nós conhecemos de fato algum cristão, mesmo aqueles que se autotitulam apóstolos, que falam nova língua aqui, desculpa, é nova língua, tá? É língua, né? Que pegam em serpentes, que bebem alguma coisa mortífera e que curam de maneira comum as pessoas. Não, mas Deus, eu já expulsei demônio. Mas aqui é algo contínuo. Você tem todos esses elementos. Aliás, de todos esses elementos, a única coisa que não aparece no livro de Atos, por exemplo, é beber alguma coisa mortífera. Mas obviamente aconteceu. Então a gente observa aqui que mesmo no texto de Marcos é muito mais provável que se refira aos sinais da primeira geração, combinando com Hebreus capítulo 2. As escrituras interpretam as escrituras. Voltando a 2 Coríntios capítulo 12, depois a gente volta para o livro de Atos. Por que eu sempre faço questão de mostrar isso? Para a gente não ficar achando que a nossa igreja é capenga. Uma vez eu conheci um pastor que ele falava, baseado em Efésios capítulo 4, que a igreja dele tinha 5 ministérios, a nossa era capenga, porque não tinha ministério apostólico. Então a igreja dele era uma igreja que era completa. Depois ele caiu em adultério, né? Mas a igreja dele era uma igreja completa. Né? Isso é uma maneira de falar que nós somos cristãos de segunda classe, porque não temos o poder. Na verdade, o poder para evangelizar é falar do Senhor com eficácia. Né? Se Deus quiser te usar para curar alguém, amém. Se Deus quiser te usar para expulsar um demônio, amém. Se Deus quiser te usar para que você fale em novas línguas, amém. Agora, isso não será algo frequente na sua vida. Afinal, você não fica andando por aí expulsando demônio, né? Um monte de demônio andando na rua, parece um monte de demônio. Não acontece. Ali em 2 Coríntios 12, verso 12, diz o seguinte. Paulo fala o seguinte, para provar que ele era apóstolo e os falsos apóstolos não eram apóstolos. Né? Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Os sinais do meu apostolado foram o quê? Manifestos, vistos, apresentados. Então, Paulo demonstrou de maneira visível que ele era apóstolo. De que maneira? Fazendo sinais e maravilhas. Agora, se todo crente fizesse isso, o sinal do Paulo seria um sinal comum. Né? Seria um sinal comum. Você imagina só, se todo mundo voa, ninguém é o super-homem. Né? Correto?
Então, se ele fala, eu provei que eu sou apóstolo porque eu fiz muitos sinais e milagres, é que nem todo mundo fazia. Ou Paulo tem alguma coisa diferente. Voltando para o texto, agora a gente vai seguir o texto de Atos. Então a gente vê que Pedro fez algo incrível, Cristo te dá saúde. Ele não perguntou se o cara queria ser curado. Você vai andar agora porque Cristo te dá saúde. E o que acontece? Cristo deu saúde. Né? Agora, havia uma discípula, né, verso 36, a Dorcas, e ela é uma mulher, uma pessoa cheia de boas obras, esmolas, uma pessoa dedicada, fazia o bem, provavelmente é o dom da misericórdia. E aconteceu naqueles dias que ela ficou doente, crente fica doente, uma mulher cheia do Espírito Santo, fazia boas obras, o que aconteceu com ela? Ela ficou doente. Olha que coisa interessante, ela ficou doente. Né? E ela morreu. E o texto não diz que ela estava em pecado. O texto não fala também que ela repreendeu a doença. O texto fala que ela morreu. Ela morreu, né? Porque crente morre. E o que fizeram? Levaram, depositaram num quarto alto, que era comum em alguns locais. E Lida era perto de Jope. E aqui, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, os discípulos, homens fiéis do Senhor, mas que não tinham a autoridade apostólica de Pedro, Pedro está ali. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar Pedro para ver se a mulher volta à vida, né? Então, foi uma grande perda para a igreja. É interessante, de fato, se todos os discípulos tivessem a capacidade de fazer esses sinais, não haveria a menor necessidade de Pedro ser chamado. A menor necessidade. Então chamam Pedro, que estava ali, e mandaram 2 homens, e pediram, Pedro, não demore, verso 38. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Possivelmente Dorcas fazia essas roupas para as viúvas, lembra, viúva eram pessoas carentes. Você não tinha pensão, você não tinha meio de trabalho, e a igreja cristã sustentava as viúvas da igreja. E as viúvas precisavam de roupas. E quem fazia as roupas e quem ajudava? A Dorcas. Então ela, olha só, ela fez pra gente, que tão querida, né, como se fosse uma mulherzinha tão estimada, né, ia falar isso, né? E mostrando para Pedro. Agora, o que Pedro faz? Pedro faz uma live e fica se mostrando, fazendo sair a todos. Isso é importante. Pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse, Tabita, levanta-te. Deus não precisa de espetáculo. Deus não precisa de algo espetaculoso. Deus não precisa fazer uma gritaria. Imagina se fosse hoje, não, eu tenho o dom de ressuscitar as pessoas, vamos fazer uma live aqui, é a hora, e vamos lá. E aí começa a girar, aí começa a berrar, aí começa a falar alto. Pedro fala, sai todo mundo, porque é eu e Deus agora, eu vou conversar com Deus aqui, eu vou orar com o Senhor, e a gente vai ver o que o Senhor vai fazer. Isso é muito importante. Um homem de Deus, ele não busca holofote. Um homem de Deus, ele não busca, ele busca que Deus seja conhecido, ele não está preocupado com a performance, ele está preocupado com a fidelidade, né? Está preocupado com a fidelidade. Você observa muitos ministérios de cura, os Binirim da vida, a preocupação é com a performance. E aqui, de maneira tranquila, o que Pedro faz? Pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, eu repreendo a morte, eu não aceito isso. Não? Começou a falar um monte de palavras incompreensíveis. O que Pedro faz? De maneira calma. Aqui não fala que ele berrou, fala que ele disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo-a, Pedro assentou-se. De maneira simples. E ela se sentou. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. E chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Ela está viva. Isso é muito interessante. Como é que Deus fez esse milagre? Deus poderia fazer um espetáculo. E ele faz de maneira muito simples. Deus não precisa ficar aumentando o decibel para ver se o milagre... Não, tem um pastor que fala, crente, pentecostal, crente que não faz barulho, está com defeito de fabricação. Né? Ele fala isso. Né? Aí chama os crentes que não são berrentos de queixo duro. São queixo duro. Né? Porque no estádio você grita gol, e na igreja você não grita. Porque o estádio é um ambiente de euforia, de adrenalina.
né? A igreja é um local de reverência, né? São locais distintos, são locais diferentes, né? Não é o mesmo ambiente. Um é local absolutamente nada santificado, não que seja pecado, mas é um local comum, né? Então a gente observa aqui que ele de maneira calma fala para ressuscitar, e ela ressuscita e a apresenta viva. E isso foi o que? Verso 42, notório, o sinal é para ser visto. Vocês batistas, vocês são incrédulos porque querem ver. Sim, queremos ver sinais. Aqueles que alegam que têm o poder de fazer sinais devem mostrar sinais, porque sinal é para ser visto, é para ser notório. Se não é notório, não é sinal. É muito simples. Ele não fez o milagre com todo mundo rodeando ele, mas quando ela ressuscita, ele mostra: olha o que o Senhor fez. Olha o que o Senhor fez. Então a gente observa como era o padrão aqui na igreja primitiva, pelas mãos dos apóstolos, e milagres estupendos, que não é eu estou com um caroço que eu não posso observar, né? Aqui é o quê? Uma pessoa morreu, publicamente uma pessoa morreu, e ela foi ressuscitada, pelas mãos dos apóstolos. Por isso que eu falo, eu sou apóstolo, legal, é só apresentar os sinais apostólicos, né? Eu entendo que apóstolo tem que ter visto Jesus Cristo, tem que ter visto Jesus Cristo ressurreto como Paulo, ser escolhido diretamente por ele, aquela coisa toda. Se você acha que não, tudo bem, é só você fazer os sinais e milagres decorrentes e correntes que Paulo fazia, que Pedro fazia. Se você conhecer alguém, tranquilo, né? Beleza. Agora, e ficou muitos dias em Jope, e aqui é interessante, ele ficou com quem ali em Jope? Curtidor é quem trabalha com couro. Tá. E couro é pele de quê? De animal morto. Já temos uma quebra de padrão aqui. O judeu não gosta muito de curtidor. Por quê? Porque curtidor, por vezes, toca em animal impuro. Por vezes, o curtidor, ele trabalha com aquilo que deixa ele cerimonialmente impuro. Temos aqui, não sei se Pedro ficou muito contente ou não, porque no capítulo 10 é uma cerimônia para ele ir para a casa de Cornélio. Ele tem que ter uma visão. Aí ele na visão fala: eu não vou. Aí Deus fala: tu vai sim. Aí tudo bem. Aí os caras chegam. Aí ele: que vocês querem? É para ir lá. Ele vai. Depois ele fala para Cornélio: só fui porque Deus mandou, né? Então é uma novela inteira para Pedro quebrar a cabeça dele. Lembremos, judeu criado na religião judaica, isso é uma evidência clara do cristianismo. Por quê? Para eles começar a comer bacon foi um trabalho, correto? Foi um trabalho. O que faria, por exemplo, um judeu mudar o dia da adoração do sábado para o domingo? Isso é uma coisa muito poderosa. Isso é uma coisa que realmente tem acontecido. Foi a ressurreição, né? Então, o que faria um judeu acreditar contra toda a expectativa judaica que a ressurreição se deu ali? Porque eles queriam uma ressurreição futura. Se deu ali, alguém ressuscitou. Só se de fato ocorresse. Então, essa ideia de Pedro aqui, ainda ser muito judaico, é muito bom para a gente, da fé cristã. Por quê? Porque a gente vê que não foi imediatamente se tornou um cristão protestante ocidental. Não. Pedro era um judeu. Ele tinha muita coisa de judeu. Ali em Levítico, capítulo 5, versículo 2... E ali curtidores já estão se convertendo, né? E Pedro está na casa de um curtidor. Levítico 5:2. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo de fera imunda, seja corpo de animal imundo, seja corpo de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo ele será imundo e culpado. Mas Pedro conhecia os textos. Não pode tocar. Aí Pedro está ali na casa, tomar o cafezinho na casa do cara que é imundo, né? Comer ali o pãozinho na casa do cara que é imundo, né? Tu vê como Deus já está começando a quebrar a cabeça de Pedro aqui, começando a amolecer. Por quê? Porque a gente é duro, né? E precisou de uma visão para ele entender aquilo que Jesus falou: eu quero que vocês preguem o evangelho a todas as nações. Pedro, mas né? Precisou de uma visão. A gente vê, mas isso é coisa deles, na verdade não. Século XVII, William Carey: eu quero ir para a Índia, eu quero pregar o evangelho na Índia. Aí o presidente da associação de pastores da região: sente-se, jovem, se Deus quiser converter os pagãos, ele fará isso sem a sua ajuda. Mandou ele sentar.
É interessante, a gente não sabe o nome do cara que falou isso, mas sabe o nome de William Carey, o pai das missões modernas. Então, se você pegar, por exemplo, tem um hino batista particular antigo que fala o seguinte: olha, te louvamos porque no céu serão poucos e haverá muito espaço. Tem um hino, os batistas cantavam na igreja, né? Os primos de vocês, os batistas, né? Vocês aí cantavam na igreja. É aquela coisa, né? Mas será? Mas a gente vê que Deus aqui está abrindo já a porta do evangelho a toda criatura. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu falei que ia terminar antes, 1 minuto antes, olha só. Que a oração não vai dar, porque aí vai ficar igual, né? Então, vamos orar ao Senhor e pedir que o Senhor esteja nos abençoando e tenhamos a mesma disposição de obediência de Pedro, mesmo indo para um local que talvez ele não se sinta tão confortável, né? Jope ali com o curtidor, mas ainda assim o Senhor usou ele grandemente. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor esteja conosco, Pai, e que o Senhor dê essa mesma obediência a Pedro, Senhor, para que façamos a tua obra, Senhor, aonde quer que o Senhor nos coloque, Senhor, para que o teu nome seja engrandecido e o teu nome seja notório entre todas as gentes, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.